mensagem. Fica atento. Podem sentar? Graça e paz, queridos. Amém? É um prazer estar com vocês essa manhã, aqueles que estão nos assistindo online. Um tempo especial, um tempo de adoração, mas também um tempo de ouvir a palavra e deixar que a palavra trabalhe em nossos corações. Amém? Nosso tema hoje é Eclésia ou Eclesia, um lugar de refrigério para os sedentos. Alguns anos atrás, quando nós já havíamos começado o ministério de restauração aqui nessa igreja, eu senti um desejo de aprofundar um pouco essa questão de ministério de restauração. E nós trabalhamos essa ideia, acreditamos nisso, que a igreja é um lugar, né, a igreja, esse local onde nós estamos, né, é um local onde a gente pode abençoar vidas. Nós temos hoje o centro de aconselhamento funcionando, temos psicólogos, temos conselheiros pastorais, temos educadores atendendo. Nós temos aqui o Ministério de Restauração com a pastora Alda, já há muitos anos, com pequenos grupos de aconselhamento. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Porque nós estamos falando do conceito de eclésia. Nós não estamos falando desse espaço, que graças a Deus nós conseguimos usar esse espaço para abençoar vidas, mas nós estamos falando de um conceito mais amplo, desde que começou essa série, onde vocês viram com a pastora Nathalie, mas eu gostaria de lembrar o conceito da palavra eclésia. Não sei se você estava aqui, não sei se você está bem lembrado, mas esse conceito, eclésia, essa palavra grega, deu origem ao que hoje nós chamamos de igreja. Mas esse termo não era um termo, vamos dizer assim, não era uma linguagem, um termo que fosse da linguagem religiosa da época. Eclésia, nos dias de Jesus, não era uma instituição religiosa. Eles tinham o templo, eles tinham as sinagogas. E quando Jesus falou lá em Mateus, Jesus só falou 3 vezes essa palavra. Mas quando ele falou essa palavra, lá em Mateus, ele não falou, eu vou estabelecer um templo, eu vou estabelecer uma sinagoga. Mas Jesus usou essa palavra, eclésia, para dizer, eu vou estabelecer a minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia. Até porque vocês sabem que anos depois o templo de Jerusalém foi destruído. E tem toda uma história a respeito desse templo até o dia de hoje. Muitas sinagogas foram destruídas, mas a eclésia está até aqui. A eclésia chegou até hoje. Então é essa eclésia, esse refrigério que eu quero que vocês pensem. A eclésia vinha sendo usada como uma referência a uma instituição que operava no mercado, com atribuições de governo. Eclésia era uma assembleia de cidadãos que governavam o fluxo de atividade de uma cidade. É o que a gente chama hoje de mercado. O que está acontecendo no mercado? Enfim, é o dia a dia das pessoas. É uma referência às atividades cotidianas, o dia a dia. O comércio, a educação, a política. Enfim, tudo que envolve esses assuntos numa comunidade. E que isso serve de um fluxo na vida cotidiana. Então, quando Jesus usou esse termo, ele não estava falando de um local. Hoje a gente ensina isso. Igreja não é esse local aqui, é a ministro João Arino 6.000. A igreja é você. Não é isso? A gente está sempre falando isso, ensinando as crianças. Mas naquela época Jesus não precisou falar isso. Quando Jesus mencionou que a eclésia dele, as portas do inferno não prevaleceriam, ele não precisou falar, gente, vem cá, deixa eu explicar para vocês o que é eclésia. Não tem isso. Porque todo mundo sabia o que era eclésia. Eclésia era essa atividade, essa participação no dia a dia, era o mercado. E que naquela época nós sabemos que era o Império Romano que dominava. Mas Jesus disse que eu vou fazer uma eclésia diferente.
uma assembleia de pessoas diferentes, que vão viver o dia a dia diferente, que vão se comportar nas suas casas, no seu comércio, no seu trabalho, onde elas estiverem, elas vão ter um comportamento diferente, elas vão ter um estilo diferente. E ele disse, pois eu digo, e ele falou isso para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois, logo em seguida, em Mateus 18, isso foi Mateus 16, Jesus fala assim, olha, e se você não escutar, e se essa pessoa, ele estava falando sobre corrigir alguém, se essa pessoa não escutar, dize-o à igreja, à eclésia. E se não escutar a eclésia, considera-o como gentil e publicano. Por quê? Porque ele não estava dizendo que essa pessoa teria que ir para um local ser escutada. Ela teria que ser escutada, ou escutar as pessoas que fariam parte dessa Assembleia de Cristo e ouvi-las. Então, o pastor Nivaldo falou de movimento, né? Que, mais até que movimento, deslocamento, mas o que Jesus estava implantando era esse grupo de pessoas que fariam um mover contínuo no mercado, na vida, no dia a dia, na educação, na política. E é sobre esse movimento que nós vamos falar hoje, quando ele é um refrigério para os sedentos. Enfim, o refrigério que a gente está falando hoje não é só a terça-feira à noite, não é só o capta, é aonde você está. Aonde você está, no mercado de trabalho, você é um refrigério para os sedentos? Você é uma referência? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque onde nós passamos mais tempo além da nossa casa? Onde? No trabalho. Trabalhamos 8 horas, tem gente que trabalha um pouco mais, 8, 10 horas por dia, faz as contas. 6 dias por semana, se você descansa, que deveria. 60 horas você passa no seu trabalho. Quanto tempo você passa aqui na igreja? Quanto tempo? No culto, vai. 2 horas. Nós não estamos falando dessas 2 horas, apesar de que nessas 2 horas, o Espírito Santo também provoca cura, restauração, refrigério. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, ok? Muito bem, então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses 3, de 22 até o 4:6. Colossenses 3, 22 a Colossenses 4:6. E eu te pergunto, antes da gente ler o texto, você tem visto pessoas sedentas no mercado? No seu dia a dia? Você tem se deparado com gente com sede? Muito bem, olha só o que Paulo fala, a partir do verso 22. É um texto bastante conhecido, mas esse texto, semana passada, saltou aos meus olhos para trazer essa palavra simples para vocês. Mas que eu desejo sinceramente que Deus possa despertar isso dentro de você. Diz assim, Paulo está falando de uma realidade, Paulo vinha falando de uma realidade do casamento. Se você olhar um pouquinho antes, os deveres em casa, marido, mulher, filhos. E de repente ele começa a falar de uma relação de trabalho, porque Paulo está falando para a eclésia, certo? E ele diz assim, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Aí ele segue. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar.
andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Se você está com sua Bíblia aberta ou com seu celular, continua aí, porque nós vamos voltar nesse trecho de Colossenses. Mas essa carta de Colossenses, Paulo está fazendo um conselho, está dando conselhos, está orientando, está ensinando uma igreja que estava se esforçando para ser diferente e fazer a diferença numa cultura espiritualmente confusa. Vale para nós? Nossa cultura espiritualmente é confusa? Então a carta de Colossenses é bastante atual. E Paulo está dizendo assim, olha queridos, se vocês querem fazer a diferença, se vocês são eclésia de Cristo, deixem a verdade de Cristo reluzir nos seus casamentos, nas suas famílias e na sua vida, na sua relação de trabalho. Nós já falamos de família, tivemos vários momentos aqui, mas hoje Deus me colocou no coração falar da sua relação de trabalho. Quantos aqui trabalham? Levanta a mão. Se você é uma dona de casa, você também trabalha, tá? Então vou fazer a pergunta de novo. Quantos trabalham? Levanta a mão. Ok, você não fica à toa em casa, né? Quem está em casa está trabalhando e muito, não é isso? Cozinha, lava, passa, meu Deus do céu. E tem umas que fazem tudo isso e ainda trabalham fora. Então, jornada dupla, né? Quem tem jornada dupla aí? A mulherada em geral. Então, eu quero falar sobre esse seu trabalho. Eu quero que você pense sobre o seu trabalho. Como você vê o seu trabalho? Você vê o seu trabalho de uma forma positiva? Ou você vê o seu trabalho como uma obrigação cansativa para você pagar suas contas? Você sabe que para você ser eclésia, começa com a maneira como você vê seu trabalho? E isso é tão interessante porque foi isso que Deus trouxe no meu coração, meditando sobre esse texto. A grande maioria das pessoas começa a trabalhar na segunda década de vida, entre 10 e 20 anos. Quem começou a trabalhar com essa idade? Levanta a mão. A maioria aqui, eu também. Eu era estudante, mas eu trabalhava, porque eu tinha minha obrigação lá no hospital. Antes dos 20 anos, na segunda década de vida. E a maioria de nós trabalha até morrer, não é verdade? Mesmo que tenha se aposentado, continua trabalhando, fazendo as coisas da casa, não é verdade? Como as pessoas encaram o trabalho? Sabe que a maioria das pessoas encara o trabalho como um mal necessário? Ai, o que vai fazer, né? Tem que trabalhar. Se eu ganhasse na loteria, ficar o resto da vida sem fazer nada. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Agora, será que nós, como crentes, deveríamos pensar assim? Aí é a questão. Não quero constranger ninguém, mas se você pensa isso, eu queria que você refletisse sobre o que nós vamos falar hoje. A maioria de nós acha o trabalho como um mal necessário. Eu já ouvi alguém falar assim, se eu descobrir quem inventou o trabalho... Quando, em 1985, muitos anos atrás, fevereiro de 1985, eu não lembro exatamente o dia, mas eu acordei de manhã e recebi um telefonema do meu líder lá, do meu cursinho, que eu havia entrado na Escola Paulista de Medicina. Foi aquela festa lá na minha casa. Por acaso, meus avós estavam na minha casa. Isso não era comum, porque vovô e vovó não viajavam muito. Eles moravam no Rio de Janeiro, mas naquela semana eles estavam lá em casa. Foi algo muito marcante na minha vida. E eu lembro que depois daquela farra, liga para um, liga para outro, aquela coisa toda, eu fui ao meu quarto e a minha minha avó Alice, por isso que meu nome é Alice, minha avó Alice, que era um toco de gente, foi correndo atrás de mim. Fechou a porta do meu quarto, olhou para mim assim e falou assim, olha, minha filha, lembre-se que enquanto você estiver estudando, e mesmo depois de formada, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Aquilo foi tão forte para mim. E por incrível que pareça, naquela época eu não sabia que isso era um texto bíblico. Mas é esse texto que a gente acabou de ler. Paulo exortando funcionários e patrões a fazer tudo como se fosse para o Senhor. Muda ou não muda a perspectiva? Completamente.
E eu lembro de algumas vezes que eu fazia coisas chatas, porque não é porque você entra numa faculdade que você gosta, que você faz tudo que é legal. Quando você tinha que encarar um plantão chato, quando você tinha que encarar um professor difícil, ou um grupo um pouco hostil, eu sempre me lembrava da minha avó. Faça como se fosse para o Senhor. Porque quando a gente lembra disso, fica mais difícil fazer relaxado, sim ou não? Quando a gente lembra disso, fica mais difícil a gente fazer algo que, assim, que não tivesse coragem de apresentar a Deus. E é assim. E foi assim durante todo esse tempo. E eu louvo a Deus pela minha avó, porque ela deixou esse legado. Muitas outras coisas eu aprendi com ela, mas ela foi aquela pessoa que me lembrou, você está muito feliz, parabéns. Mas lembra que essa glória, essa felicidade, isso tudo não é para o seu umbigo. Você tem que fazer isso para o Senhor. Então, Paulo também está falando num contexto, presta atenção, onde a maioria das pessoas, e a gente até poderia ampliar isso daqui hoje, mas não é o objetivo, mas Paulo estava falando numa sociedade que a maioria das pessoas eram o quê, gente? Escravos. Trabalhavam, inclusive, sem salário. Trabalhava por comida e por um lugar para dormir. E até para essas pessoas, essas pessoas começaram a se converter. E Paulo começou a trabalhar uma sociedade onde a escravidão era algo comum e desrespeitar os escravos era algo comum. Mas Paulo falou, a eclésia é diferente. Se você é eclésia, você vai ser um escravo diferente. Se você é eclésia, você vai ser um patrão diferente. E isso continua até hoje. Não importa a sua profissão. Se você ganha um salário mínimo meio ou se você ganha R$1 milhão, ainda assim você tem que fazer para a glória de Deus. E era isso que Paulo estava falando. E isso foi esse movimento da eclésia de Cristo foi fazendo diferença. E logo depois da carta de Colossenses, Paulo escreve para Filemão. Quem sabe a história de Filemão, Filemão tinha um escravo que fugiu. E Paulo conheceu esse escravo, ele se converteu e Paulo falou, agora volta lá. Paulo não falou assim, meu filho, você é livre em Cristo, fica aqui comigo, Filemão, problema seu. Não, volta lá. Porque você é um escravo de Filemão. E Filemão é um servo de Deus. Eu vou escrever e você vai voltar. Por quê? Porque a eclésia trabalha diferente. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer diferença na nossa sociedade. Então, nós encontramos aqui com Paulo grandes princípios sobre como empregadores e empregados cristãos devem viver o dia a dia. Muitos escravos ganharam seus senhores naquela época. E muitos senhores ganharam seus escravos. Por quê? Porque eles começaram a viver como eclésia de Cristo e não como aquela sociedade vivia. E assim até hoje, princípios morais, princípios espirituais. Paulo estava ensinando para eles que na maneira que eles se comportassem no dia a dia, a mensagem chegaria mesmo sem eles abrirem a boca. A maneira como eles reagissem nas suas relações de trabalho, falaria mais alto do que aquilo que ele abrisse a boca para falar. E você sabe que naquela época eles não tinham Bíblia? Eles não tinham o Novo Testamento. O que falava? A vida. Hoje nós temos o Novo Testamento, mas você e eu sabemos. Não adianta a gente abrir a Bíblia na nossa mesa de trabalho, seja onde for, deixar a nossa Bíblia aberta, se a gente não for uma Bíblia aberta. Porque se você só abrir a Bíblia e não for, você sabe que isso vai fazer um efeito inverso. A fala de Paulo nos obriga a olhar um pouquinho o contexto. Eu sei que eu não quero me estender, mas eu queria que você abrisse, quem está ainda aberto, volta um pouco, lá em Colossenses, quando Paulo começa esse capítulo, onde ele fala para os empregados. Primeiro ele começa assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Depois no versículo 3 ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Se vocês estão mortos e sua vida está escondida com Cristo, você tem que viver como se fosse Cristo. E aí ele segue lá no verso 8. Despojai-vos de ira,
da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E ele segue: revesti-vos como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade. Então você deixa a ira, você deixa a maledicência, você deixa essa maneira corrupta de se comportar e você assume o quê? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo fez. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Dominar os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo faz toda essa introdução e depois diz: vós, servos, obedecei aos seus senhores. Você entende a perspectiva? Mas é fácil? É fácil? Será que no seu trabalho você não é desafiado a falar mal, ficar bravo, não perdoar, evitar determinados colegas? Sim ou não, gente? Ou isso só aconteceu comigo? Mas nós fomos chamados para ser eclésia. É desafiador. Aqui entre vocês ainda acontece. Infelizmente aqui na igreja ainda acontece. Mas aqui a gente vê o irmão, gosta de abraçar e tudo mais. Isso quando chega segunda-feira, que você tem que encarar a sua rotina, o seu trabalho. Paulo está falando para nós, para mim, para você, faça tudo como se fosse para o Senhor. Porque se você fizer para você, se você fizer para ter um salário no final do mês, você não vai conseguir ser luz. Você não vai conseguir ser refrigério para os sedentos. Como é a sua vida no seu trabalho? As pessoas te procuram para conversar? Elas veem em você uma pessoa bacana para conversar? Ou elas fogem de você? Quando elas têm algum problema, elas sabem que ela pode pedir oração para você? Elas sabem que com você as coisas acontecem diferente? É desafiador. Após essa fala, Paulo se dirige aos empregadores e desempregados. Porque aqui nós temos também vários pessoas que são empresárias e empregam pessoas. Obedecer em tudo a vossos senhores. Claro, esse texto não, mas em outros textos diz que se essa pessoa te pede para fazer algo que contraria a palavra de Deus, você não tem que obedecer. Você não tem que mentir para o seu chefe. Você não tem que fazer coisas erradas para o seu chefe. Porque você é luz. Mas se ele manda você limpar ali de novo, que ele não gostou, ou voltar e fazer uma ligação que você não fez, ou chama a sua atenção porque você precisa ser mais atento ao seu trabalho, você precisa ouvir. Porque isso é humilde. Isso representa Cristo. E não é fácil ser humilde. Simplicidade de coração. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo Senhor servis. Nós crentes temos 2 salários, irmãos. Presta atenção. O salário do mundo, que é em reais. Ou sei lá, se você recebe em dólar, seria muito bom. Mas não é meu caso, a gente recebe em reais. Você tem um salário que pode ser muito bom, pode ser que você até mereça mais, mas a situação do Brasil não está muito legal. Mas você, como cristão, você recebe 2 salários. Você percebe o que esse texto fala? Sabendo que recebereis do Senhor o quê? O galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Então você não recebe só o seu salário. Então você não pode trabalhar só pelo seu salário, senão você vai ser um frustrado. Você tem que pensar, eu ganho isso,
que Deus me ajuda, 100% é do Senhor, eu devolvo 10, mas os 90 são dele. Eu vou usar com sabedoria, mas o que eu ganho nessa empresa, o que eu ganho na minha empresa, é muito mais do que o que eu estou fazendo em dinheiro. Porque eu tenho oportunidade de ser eclésia, refrigério para os sedentos. E isso não tem preço. Um colega que recebe uma oração, você não sabe o que pode acontecer na vida dele. Quem inventou o trabalho então, irmãos? Eu não falei aquela hora só para falar agora. Quem foi que inventou o trabalho? Deus. Antes ou depois do pecado? Ó, vocês são muito, essa igreja é muito inteligente, então a gente tem que, não precisa nem explicar muito. Lá em Gênesis 2,15, diz assim a palavra de Deus: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para ficar de folga na rede. É isso? O que está escrito lá? Se você quiser abrir para conferir, para lavrar. O que é lavrar? Cuidar da terra e guardar o jardim. O homem nasceu, foi criado, com um propósito. Não foi para ficar à toa. Então, cuidado quando você fala assim que você quer ficar à toa, tá? Que nosso Deus não fez você para ficar à toa. Se você ficar aposentado, possivelmente Deus vai mudar o seu trabalho. Mas trabalho é trabalho. Porque Deus trabalha. E Ele chamou você para trabalhar. A inocência e não a indolência caracterizava a primeira família. A gente não pode pensar que eles eram dois folgados, que ficavam tempão lá no jardim, de perna para o ar. Não, eles trabalhavam, eles cuidavam, eles deram nome aos animais, e assim eles faziam. E é o que nós vamos fazer quando Jesus voltar. Não pensa que você vai ficar na folga na eternidade, viu, irmão? A gente só não sabe como é que a gente vai fazer isso. Mas não pensa que Deus chamou você para na eternidade ficar um folgado sem fazer nada. Não. Deus nos fez porque Deus nos deu uma mente criativa. Então Ele vai usar esse potencial, não vai deixar você perder tudo. Porém, o pecado, o que fez com o trabalho? Deixou ele mais difícil. Se você olhar lá em Gênesis 3, Deus falou assim: porque você deu ouvido à tua mulher, comeu da árvore que eu disse que não era para comer. Ele fala assim, maldita é a terra por causa de ti. Quando você vê aquelas tiriricas no jardim, irmão, dá uma raiva, não dá? Você lembra, é o pecado. Que a bicha, tudo cresce. A grama não cresce, mas a tiririca cresce. Mas a terra foi amaldiçoada. Porque Deus falou para ele, com o suor, espinhos e cardos, a terra vai produzir. E você vai continuar trabalhando na terra, mas agora você vai suar, menino. Agora vai ser mais difícil. E assim é. Continua sendo até hoje. Cuidar de uma terra não é fácil, não é verdade? Eu não sou muito de plantar, mas o que eu planto, irmãos, é um sufoco. Meu Deus do céu. Queria eu que fosse tudo facinho, mas fazer uma plantinha crescer não é fácil, não. Imagina fazer toda uma plantação, né? E mesmo assim, você não trabalha na agricultura, mas não é fácil ser professor, não é fácil trabalhar com comércio, não é fácil ser dentista, não é fácil ser médico, advogado, nada é fácil. Por quê? Porque depois do pecado, o nosso trabalho ficou um pouco mais difícil. Mas Deus considera o trabalho digno. Tão digno que tem um mandamento para o trabalho. Ele fala assim, não é para você trabalhar um dia por semana. Já ouviu gente falar assim? Eu queria trabalhar um dia e descansar 6. Irmão, não fala mais isso. Que é pecado. Deus mandou você trabalhar 6 e descansar 1. Se você estiver trabalhando um só e descansando 6, eu vou falar para você, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? Diz a música. É 6 dias trabalhando e um dia descansando. Mas nesse dia para descansar, é para descansar mesmo, tá? A gente esquece, fica fazendo um monte de coisa, mas é para descansar. Confiando no quê? Nos 2 salários. Que crente tem o quê? 2 salários. Por isso que a gente tem o sábado para descansar. Por isso que você não precisa trabalhar igual um louco. Porque você tem 2 salários. O salário que o teu patrão dá, ou que você faz na sua empresa, e o salário de Deus. Qual foi o melhor emprego que você já teve até hoje? Pensa aí. Qual foi o melhor chefe que você já teve até hoje? Qual foi o melhor funcionário para aqueles que são patrões? Qual foi o melhor funcionário que você já teve até hoje?
O que fazia dele melhor? Pensa aí. O que fazia desse chefe ser diferente? O que fazia desse funcionário ser diferente? Nosso trabalho é importante para a nossa família, mas ele é também importante para a nossa comunidade. Ele é importante para a nossa cidade. Como nós faríamos se nós não tivéssemos encanadores, eletricistas, cozinheiros, vendedores, médicos? Nosso trabalho é importante para abençoar o lugar onde a gente vive. E acredite, nosso trabalho é especial para a expansão do reino. É por isso que Jesus falou, vocês vão ser minha eclésia. Porque as pessoas precisam de funcionários. A cidade precisa de alguém para limpar, precisa de alguém para organizar, precisa de alguém para colocar luz, precisa de alguém para construir casas. Eu lembro que, ano retrasado, quando nós começamos a reforma, foi uma equipe de pintores lá em casa. Eles cantavam o tempo todo, né, amor? Lembra? Que coisa maravilhosa, gente. Porque, gente, fala a verdade, né? Reforma em casa é o ó, né? E aqueles homens, com aquela poeirada, eles eram crentes. Aí o Nivaldo falou assim, nossa, Ana, que diferença esses pintores aqui em casa. Porque nós fazemos a diferença. Trabalho sujo, saíram tudo empoeirado, da cabeça aos pés. Mas eles passaram o dia ouvindo louvor e glorificando a Deus. Isso é a diferença do crente. Eles não ganharam mais por isso, irmãos. Apesar de que se eu pudesse, eu daria mais. Mas eles fizeram como se fosse para o Senhor. Eles fizeram do trabalho deles um tempo de adoração. Porque onde a eclésia está, ela adora. Nós aprendemos isso hoje na nossa aula de mordomia. Eu não adoro a Deus só aqui, eu adoro a Deus em todo o tempo. Se você não adora a Deus no seu trabalho, você passa muito tempo sem adorar. E você deixa de fazer a diferença para aquelas pessoas. Você deixa de refrigerar os sedentos. Deus torna em comum o comum. Ao transformar as pias de cozinha, Rose, em santuários. Não é verdade? Eu já ouvi você falar isso. Mesas de refeitórios em púlpitos. As paradas para um cafezinho em encontros divinos, não é mesmo, Cíntia? Uma jornada de 8 horas em aventuras espirituais. Refrigério para os sedentos. Você consegue ver seu trabalho assim? Você tem dificuldade de entender o seu trabalho como uma atividade espiritual? O que te motiva a trabalhar e fazer o teu melhor? É só dinheiro? O que te motiva a trabalhar é só crescer na vida? Prosperar financeiramente? E o que te desmotiva? Seja qual for seu trabalho, você imita a Deus, eu já falei. Porque Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Jesus trabalhava porque Deus trabalhava. E você é filho de quem, meu filho? Você é filho dele. Então trabalha. Até na hora do descanso, Jesus trabalhou. Ele estava lá esperando a água. Chegou quem? A mulher samaritana. Os discípulos foram buscar comida porque eles estavam com fome. Jesus era um rabino, ele ensinava. Ele estava sentado no poço descansando, esperando o quê? A comida chegar. Mas ele lembrou que o trabalho dele é fazer a vontade de Deus. E ele estava com fome, sim. Mas quando aquela mulher chegou, ele até esqueceu a fome. Vocês sabem disso, né? Depois os meninos chegaram com comida, Jesus não estava nem mais com fome. Por quê? Porque ele via o tempo todo a atividade dele como algo espiritual. O seu trabalho consome metade do seu tempo de vida. Metade. O que você vai fazer com isso? Ele não deveria tornar Deus conhecido se é metade da sua vida que está sendo gasta? Acaso essas 40 horas ou mais não pertencem a Ele? Eu lembro uma vez que eu estava no consultório e eu atendi uma paciente. E a gente já fazia o tratamento fazia um tempo. Eu conhecia a história dela. Ela e o esposo eram católicos. Eles cuidavam de famílias na igreja católica. Eles tinham bastante valores de família. Ela sempre me falava das suas filhas, que eram meninas obedientes, que iam à igreja com ela. Então, eles tinham uma família, não era uma família rica, mas era uma família bem estruturada e com muito respeito. E sempre a gente conversava sobre isso. E ela estava fazendo um tratamento comigo.
E ela chegou um mês, ela chegou entristecida, a pressão estava alterada, ela não perdeu peso, ela estava triste. E eu olhei, examinei e falei, me fala o que aconteceu com você, menina. O que aconteceu esse mês, que deu tudo errado? E ela começou a chorar. E eu falei assim, bom, se você quiser me contar, você me conta, mas fica à vontade. Ela falou, não, doutora, eu vou te contar. E ela já tinha me falado que a filha mais velha dela tinha começado a namorar, um rapaz que eles gostavam, bonzinho e tudo mais. Ela falou assim para mim, doutora, minha filha fugiu de casa esse mês. Fugiu com o namorado, não sei nem onde ela está. E chorou, e assim, aquela coisa de culpa, como é que foi, por que foi. E na hora, assim, eu falei, Deus, me dá uma palavra, eu preciso falar alguma coisa para essa mulher. E eu falei assim para ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço você, as coisas que você ensina na igreja, os princípios. Você me falou que eles estão namorando já há um tempo. Pode ser que eles avançaram o sinal e ficaram com vergonha de falar para você. Porque eles respeitam você, respeitam o seu marido. E eles estão com vergonha. E aí eles resolveram viver a vida deles sem ter coragem de contar isso para você. Aí o olho dela já falou assim, ela já ficou assim. Ela falou, ai, meu marido está tão chateado, ele gosta tanto das filhas, ele é um pai tão carinhoso. E aí eu falei assim para ela, olha, você sempre falou para mim que você queria abençoar suas filhas, né? A gente é mais experiente que os filhos. Por que você e seu marido não vão lá na casa da... Você vai fuçar, vai saber onde está sua filha. Ah, não, eu sei onde ela está. Vai lá, pega ela desprevenida. Pergunta para ela o que aconteceu. E se é isso mesmo, se eles querem viver juntos, abençoa. Faz o casamento, celebra. E não vai perder a oportunidade. Deus não quer que você perca a sua família. Não vai perder a sua família por isso. E ela saiu assim mais animada. E eu fui. E ela continuei a vida. Passou um mês, veio ela de novo. Com outra cara. E aí eu queria saber, né, o que tinha acontecido. Ela falou assim, doutora, sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa e falei para o meu marido que a senhora deu essa ideia para nós. E nós fomos lá no fim de semana, doutora. E era isso mesmo que a senhora tinha falado? Eles estavam com vergonha, e a gente conversou, explicou. E nós já vamos marcar o casamento. Doutora, está uma bênção. Eles já foram lá em casa, já fizemos o almoço. Irmãos, fala a verdade, tive que me segurar. Que deu vontade de chorar, né? E eu falei, glória a Deus. E a vida segue. Passaram-se alguns meses, eu acho que 2 ou 3 meses, ela voltou no retorno. E ela falou assim, na hora de ir embora, ela falou, doutora, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Eu falei, quem será, meu Deus? Sabe quem era, gente? A filha dela. Eu não consegui falar nada para ela, nem ela para mim, porque senão eu ia dar um bafão, né? Eu ia ficar chorando lá. Aqui na igreja a gente chora, né? Mas lá tinha que dar uma de durona, né, gente? Mas aquele pedacinho de gente era uma menina linda, baixinha. Ela me abraçou de uma forma tão gostosa. Tipo assim, sabe? Obrigada. Porque você falou com a minha mãe desse jeito. Refrigério para os sedentos. Eu olho isso e eu fico feliz, mas eu fico também lembrando que muitas vezes eu me calei, eu fui tímida. Mas eu lembro de quando eu não fui, Deus fez. Eu lembro que uma vez eu estava de plantão, sabe que gente saindo pelo Hospital São Paulo, pelas janelas, e tinha um menino numa sala, que era era uma sala de isolamento, porque ele estava com uma bactéria, ele estava com síndrome de Fournier. E ele não era meu paciente. E eu entrava para lá e para cá, e Jesus falava para mim, entra e fala com esse moço. Fala para ele que eu amo ele. Eu falava assim, Senhor, o senhor não está vendo esse monte de ficha amarela no meu bolso? Não tenho tempo para isso. Eu tenho um monte de desculpa, mas aí teve uma hora que eu falei assim, não custa, né? Eu vou lá. Fui lá e falei assim, olha, quero te falar um negócio. Como é que você é? Perguntei o nome dele, falei quem eu era. Falei assim, olha, você não é meu paciente, mas eu estou aqui, vindo e voltando, passando na frente da sua sala. E o Espírito Santo me falou para eu vir aqui dizer que ele ama você. Então ele deve amar mesmo, porque eu não estava afim. Eu estou muito ocupada. E eu ouvi a história daquele jovem. Um jovem que frequentou a igreja adventista, mas infelizmente dentro da própria igreja eles tinham um jogo na quadra, e foi um filho do cão no meio dos jovens. Tem isso, viu, irmãos? Um filho do cão no meio dos jovens, e levou esse jovem para as drogas. E ele se desviou. E eu orei por ele. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz o que Deus mandou. Sabe por quê? Porque eu não tenho compromisso com o restante. Eu tenho um compromisso com aquilo que Deus fala para a gente fazer. Eu não sei, eu espero que Deus tenha feito diferença na vida daquele jovem. Mas pelo menos eu lembro disso e falo,
não vacilei. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser refrigério para os sedentos. E não é nessas 4 paredes, meu querido. É aonde você está. Aonde você chega. Paulo nos diz que o trabalho, já falei para você, não deve ser simplesmente o necessário para ganhar e pagar suas contas. Nós temos que fazer o nosso trabalho de todo o coração. Não é só para pagar nossas contas. Sabe por quê? Porque com uma atitude positiva, intencional e um esforço. Nós temos que pensar nisso. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas caídas. Nós temos chefes caídos. Ou você nunca teve o seu chefe pegando no seu pé? Eu tive. Teve um chefe que Deus falou para mim, se você foi... Não, Jesus usou uma pessoa que não era crente para me chamar e falar, você, Ana, você é uma menina tão inteligente, mas você foi mal educada. E eu tive que voltar para o meu chefe pedir perdão, porque eu tinha sido mal educada. Então, nós trabalhamos no mundo caído, com colegas caídos, com chefes caídos, mas ainda assim o desafio é ser refrigério para os sedentos. Então, nós precisamos estar intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos nos esforçar, porque é o Senhor Jesus a quem um dia prestaremos conta. Em Paulo, em 2 Coríntios, diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Não vai adiantar você falar, Senhor, sabe por que eu não fiz bem para o meu chefe? Por que eu não orei por ele? Porque ele era muito chato. Você acha que vai colar isso daí no final? Senhor, eu não falei de Jesus, eu não levei aquele presentinho que o Senhor mandou levar para aquela minha colega, que da mesma sala, porque ela é de lascar. Eu prefiro nem conversar com ela. Vocês acham que vai dar certo isso no final? Que essa desculpa vai ser válida? Se você é a única luz no seu trabalho? Salário natural e salário espiritual. Eu lembro de uma paciente que eu tive, ela teve um hipertiroidismo. E ela estava assim, ela no final, porque o hipertiroidismo a pessoa fica elétrica ao cubo. E aí no final ela falou assim, doutor, eu já perdi meu casamento, meu marido vazou. Eu falei assim, chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Aí chamei o marido dela, falei assim, moço, dá uma chance para mim, para sua esposa. Ela vai melhorar. Ela está nervosa assim por causa da tireoide. E você sabe que eles não terminaram o casamento? Eles não se separaram. Porque ele pôde entender isso, que ela estava num momento difícil. Salário natural, eu não lembro quanto que eu ganhei por essas consultas, irmãos, de verdade. Não deve ter sido muito, porque a Unimed não paga muito bem. Mas quando eu lembro disso, eu lembro do salário espiritual. Porque eu lembro disso, eu lembro com alegria, porque eu pude fazer a diferença. E é isso que Deus quer de nós, que a gente faça a diferença. Que a gente faça a diferença onde a gente passa mais tempo. Aproveite as oportunidades. Como saber como falar? Ora, fique em sintonia. Percebe quando o seu colega está com uma necessidade. É a necessidade que faz a oportunidade. É aquele dia que ele está doente, que ele está com um filho doente. Você pode chegar e falar, vamos orar pelo seu filho? Antes de ir embora, eu queria orar pelo seu filho. Antes de ir embora, eu queria orar pela sua mãe. Você ora pelos seus colegas de trabalho? Ou você pede para Deus cair um raio na cabeça deles? Não me responda. Deus, que nem o João, né? Deus faz um churrasco desses samaritanos, porque eles não deram bola para a gente. Jesus falou, não foi para isso que eu vim. Eu não vim para fazer churrasco de gente. Senão você já estava tudo churrasqueado também. Eu vim para trazer vida, eu vim para fazer diferença. Eu trouxe outra coisa em vez de vingança. Eu trouxe amor, eu trouxe misericórdia. E você é o agente de Deus no seu trabalho. E eu vou te falar, se você está lembrando de uma pessoa dificinho lá no seu trabalho, é esse que Deus está falando para você fazer a diferença. Porque é o difícil que faz a diferença. Porque Satanás, ele quer tirar a gente do foco. Então, às vezes, é aquela pessoa que precisa. Você fala assim, não, essa semana eu vou falar de Jesus para a pessoa. Aquela pessoa faz te apunhala por trás. Mas você segue fazendo o que Jesus fazia. É difícil? Sabe por quê? Porque as pessoas não fazem assim no dia a dia.
E aí Paulo falou, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Você precisa orar, Deus me dá, abre a porta para eu falar. Não precisa falar muito não, às vezes nem dá tempo de você falar um texto muito longo, mas é entender quando Deus abre a porta e você entra um bocadinho. Se der para entrar mais, você entra mais. E ele fala nesse texto que a gente leu aqui do capítulo 4, que a nossa palavra tenha que ser agradável e temperada com sal. O que o sal faz, queridos? Me ajudem. O que o sal faz? Ele dá sabor e ele preserva. A sua palavra lá no trabalho é temperada com sal? Ou você se senta na roda dos escarnecedores? Começa a falar do chefe, mal do chefe, você está junto. Uma piadinha suja, você está dando risada, você está de boa. Se estão falando por trás de um colega, você está no meio. E como é que fica a sua palavra temperada com sal? O que a Bíblia diz? Se o sal não tempera, se o sal não salga mais, o que ele faz? Joga fora. E Deus está falando, eu quero que você seja sal no lugar que você trabalha. Nossa língua pode ser usada para fazer o bem e para fazer o mal. É fácil fazer uma fofoca, irmãos? Fala para mim. Fácil. É fácil falar mal de alguém que é chato? É fácil. Mas Deus não te chamou para o fácil. Ele te chamou para ser que nem Ele. Porque Ele fez a diferença na sua vida. Ele te resgatou. Você era um nada, eu era um nada. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não seria nada. Meu casamento já tinha ido para o espaço. Mas Deus é que me sustenta e eu preciso falar disso. Eu não preciso ser perfeita. Ai, mas eu já dei tanta bola fora, não tem problema, vai lá e pede perdão. Eu já fiz isso. Eu já chamei colega e falei, desculpa que na reunião eu acho que eu exagerei com você. Ai, Annalise, tudo bem, porque senão eu não consigo ser luz. Se eu ignorar as coisas que eu erro também, porque eu não sou perfeita. Eu já tive que pedir perdão para chefe, para colega. Por quê? Porque numa reunião eu extrapolei, eu falei mais do que devia, ou eu falei muito brava. Mas o importante é que mesmo assim você continua salgando. Sabe por quê? Porque você reconhece que você errou. E você vai atrás e você vai fazer a diferença. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, disse Jesus, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando você sai de férias, seus colegas sentem falta de você? Se você se aposentar hoje, seus colegas vão chorar? Ou vão se lamentar que você era a diferença lá onde você estava? Puxa vida, como era bom ter essa pessoa aqui. Minha palavra, minha pregação, diz Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Não é a sua sabedoria, não é a sua palavra bonita, é a sua atitude. Você pode não falar muito bonito, mas se você agir como você tem que agir, você vai fazer a diferença. Se não estamos ensinando as pessoas a serem salvas, talvez é porque a gente esqueceu a tragédia que é estar perdido. Talvez, se nós não estamos ensinando a mensagem do perdão aonde a gente trabalha, é porque a gente não lembra mais como é ser culpado. Existe uma relação direta entre a precisão da nossa memória e a eficácia da nossa missão. Você lembra o que Jesus fez por você? Você lembra o que você era antes? Então você precisa fazer a diferença. Você precisa falar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou fechar com isso. Ali eu estarei. Jesus estava de novo usando um conceito muito conhecido naquela época de eclésia. Porque onde tivesse 2 ou 3 cidadãos romanos, a lei deveria ser a lei de Roma. Eles representavam o imperador. E eles ficaram, tanto que vocês lembram que por 2 vezes eles ficaram apavorados por descobrir que Paulo era romano? Por quê? Porque se Paulo era romano, ele tinha um tratamento VIP. E eles tinham acabado de espancar um romano. Então eles ficaram apavorados e tentaram resolver as coisas. Mas o que Jesus queria falar com isso quando tiver 2 ou 3 reunidos? Se você no seu trabalho já faz a bênção, imagina se tiver um outro crente no seu trabalho. Quantos de nós trabalhamos com pessoas crentes?
Você se junta com esse teu amigo para orar? Nem que seja uma vez por semana, pelo seu trabalho. Ou você, às vezes, até não percebe que Satanás te põe contra essa pessoa só para não manifestar o reino no seu trabalho. Na sua sessão, ou sei lá, na sua empresa. Satanás, às vezes, põe crente contra crente para você não expandir o reino aonde Deus colocou você. 2 ou 3 reunidos, o reino de Deus está ali. Se tiver 2 ou 3 cristãos no seu trabalho, o reino de Deus está ali. Vocês são representantes dele. Você pode orar e Deus pode fazer o milagre. Deus pode orar, você pode curar seu chefe, pode curar a mulher dele, Deus pode fazer tanta coisa. A Elaine deu um testemunho semana passada que ela semeou e conseguiu um plano de carreira para assistente social, né, lá na prefeitura. Você acha que isso é apenas um exemplo? O crente no trabalho dele, ele faz diferença. Ela abençoou toda a sessão dela. E você está abençoando sua sessão? Você está pondo os joelhos no chão e fala: Senhor, abençoa. Abre as portas aqui do meu chefe para ele ganhar mais, para ele vender mais. Eu quero mais que ele venda. Eu quero mais que ele seja próspero. Eu não estou com inveja do meu chefe. Eu quero que ele seja próspero. Para ele me pagar mais e pagar mais para meus amigos também. E aí Deus faz porque você orou. Quando eu fui residente, já contei isso para algumas de vocês. A residência lá na Escola Paulista pagava atrasado e a pior residência do mundo de pagamento. Era boa para você estudar, mas era ruim de pagar. E minha amiga me disse um desafio dela e o Espírito Santo falou para mim: você topa esse desafio? Que era o meu primeiro salário de residente, eu dar ele completamente na igreja. Eu falei: eu tenho certeza que eu vou estar dura. Claro que eu estava dura, né? Nivaldo ganhava pouquinho, mas eu fui lá e dei tudo. Eu quero dizer para vocês que os 3 anos e meio que eu fui residente, nunca atrasou um dia meu salário. E o salário da Escola Paulista começou a ser o melhor das residências de São Paulo. Você pode fazer isso também. Você está fazendo isso no seu trabalho. Você é refrigério no seu trabalho. Que as pessoas falam: nossa, esse crente aqui faz diferença. Esse crente não é aquele crente chato, moralista, que fica implicando com roupa dos outros, com isso e com aquilo, mas aquele crente que ama, que faz a diferença, porque as pessoas falam: esse cara é diferente. Depois que ele chegou aqui, as coisas mudaram. Quando ele está aqui, a gente vende mais. Quando ele está de férias, a gente sente. Deus está chamando você, eclésia, para fazer a diferença. Não só no domingo, mas principalmente na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E quando você descansar, você vai descansar feliz. E quando você receber seu salário, você vai olhar e vai falar: é muito mais que isso. É muito mais que isso. Eu não posso comparar. Porque Deus quer que nós façamos a diferença na nossa comunidade, na nossa cidade. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora e comece a orar. Colocar sua vida, seu trabalho nas mãos de Deus. Tem um missionário que ele falou assim, que a luz que chega mais longe é aquela que brilha mais forte onde ela está. E eu quero fazer um desafio para você. Você vai falar: Senhor, talvez Deus até já te falou durante o culto agora. Alguma pessoa no seu trabalho que você precisa se aproximar. Alguma pessoa no trabalho, talvez você tenha até te pedir perdão, não tem problema. Até pedir perdão você vai fazer diferença. Sabe por quê? Porque ninguém pede nesse mundo perdão. Até se for para pedir perdão, você já vai fazer diferença. E você vai chegar para aquele funcionário, ou você vai chegar para o seu patrão e falar: meu patrão, a partir de hoje eu vou orar por você. Estou comprometido, pode contar comigo. Ou você vai orar com aquele seu irmão crente, uma vez na semana, 5 minutos, vai no banheiro, ora com ele. Eu não sei o que Deus está te desafiando, mas Deus quer que você comece a fazer o trabalho. Que você seja refrigério para os sedentos. Você é representante de Cristo. Você é representante de Cristo. E que essa semana, nas suas atitudes, na sua ética, nos seus hábitos, você faça Deus sorrir. Você quer isso para a sua vida? Eu vou pedir para você ficar de pé. E se você quiser isso para a sua vida, nós vamos orar. Todos nós vamos ficar de pé. E você quer isso na sua vida? Deus está chamando você para algo especial essa semana. No seu trabalho nós vamos orar. Eu quero que você venha aqui rapidamente. E nós vamos orar. Deus está chamando você talvez para consolar um colega. Para visitar. Não sei.
Deus é tão criativo, eu não sei o que Ele falou com você. Para mim, às vezes, Ele falava umas coisas meio doidas. Uma vez Ele mandou dar um presente para o meu chefe. Fui lá e comprei um bombom para ele. Pensa que ele ficou feliz na hora? Nem deu bola para mim. Mas eu acreditei, porque Provérbios diz que você dá um presente para aquela pessoa que você irritou, funciona. Mas não é que funcionou na hora certa. Quando ele teve que numa situação lá que ele teve que me garantir, ele me garantiu. E eu falei, oh Deus, isso funciona. A palavra de Deus funciona. E você vai refrigerar os sedentos no teu trabalho. Você vai refrigerar os sedentos na faculdade. Você vai refrigerar os sedentos na sua vizinhança. Você vai refrigerar, porque você é luz. Você é eclésia. E você vai fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer. Oh Senhor, usa-nos, Senhor. Deus, às vezes somos tão tímidos. Às vezes somos tão tímidos. Ficamos com vergonha. Vergonha do que se o Senhor fez tanto por nós? Vergonha do que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Mas Senhor, eu quero juntar meus irmãos e dizer que eu quero, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero, Senhor, ser refrigério para os sedentos. Eu quero, Senhor, ter palavra, Senhor, de sabedoria, temperada. Eu quero ter palavra temperada. Eu quero ter um olhar temperado. Eu não quero ser uma moralista. Eu quero ser alguém misericordioso. Eu quero ser alguém que revela graça. Porque eu quero fazer a diferença, Senhor, como o Senhor fez a diferença. Abençoa teus filhos, Senhor. Que eles façam a diferença onde eles trabalham. Não importa se estão lá 1 ano, 10 anos, 20 anos. Não importa. Porque o Senhor vai usar. Que eles não tenham medo. Que eles perguntem para o Senhor: Pai, quem é que vai ser essa semana o alvo da minha oração no meu trabalho? Oh Deus. E o reino do Senhor vai se manifestar nesse trabalho. Nós vamos ouvir, Senhor. Porque a tua palavra diz que sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem, o Senhor. E os nossos irmãos vão testemunhar: olha, meu trabalho começou a mudar. Olha, aquela pessoa foi curada no meu trabalho porque eu orei. Olha, eu fiz no nome de Jesus, fui tremendo. Mas eu chamei aquela amiga para tomar um café e eu orei por ela. E Deus fez. E Deus vai fazer com essa igreja. Porque nós não somos uma igreja só de 4 paredes. Nós somos eclésia. Nós somos eclésia. Nós temos que fazer a diferença no mercado. Por causa do nosso estilo de vida. Pai, abençoa teus filhos. Abençoa, Deus. Que eles possam ser corajosos naquilo que o Senhor colocou no coração deles. Que eles possam ser corajosos. Eles façam essa semana mesmo aquilo que o Senhor colocou no coração. Ou seja um cartão, ou é um café, ou é uma oração. Eu não sei o que o Senhor falou. Mas que nós possamos ouvir os testemunhos dessas luzes espalhadas em Campo Grande, fazendo a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Sejam influências aonde vocês estiverem, amém? Essa é a presença profética da igreja. A igreja é uma presença que ilumina de forma gloriosa. Obrigado, pastora, por palavra tão maravilhosa que o Espírito Santo lhe inspirou essa manhã. Tenho certeza que inspirará muitos à noite. Você pode trazer um amigo à noite para ouvir essa palavra, para ouvir Deus falando. Tenho certeza que o Espírito de Deus moveu o seu coração aí na sua casa. Tenho certeza disso. Tenho certeza que à noite o Senhor fará a diferença em várias vidas, por essa palavra que desperta a nossa identidade. Nós somos despertados no mais profundo do nosso ser. Não esqueçam quem vocês são. Vocês são luz e sal. Que palavra maravilhosa. Uma influência. Vamos orar. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai
possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. 5 abraços. 5 abraços. Vamos voltar às práticas da Ágape. Vai. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por